Fala galera, hoje nós vamos falar sobre substantivos, ok? Na última aula a gente falou sobre o artigo, a gente viu que sempre do lado do artigo nós vamos ter um substantivo. O que nos interessa é saber identificar. Então, como é que a gente vai achar um substantivo? A gente vai primeiro procurar o artigo, ok? Então a gente acha o artigo e depois a gente vai achar automaticamente o substantivo. Achou o artigo, depois dele vai ter o substantivo. Mas pode ser que aconteça que não seja um substantivo. Como eu vou ter certeza disso? Bem, o substantivo ele sempre vai ser um nome. Vou colocar aqui. Como assim um nome? Tudo que existe tem um nome, tem uma designação. Nome de cidade, nome de coisa, nome de lugar, tudo é um nome. Tudo tem um nome. Por exemplo, o que você está vendo agora, nesse momento? Você está vendo um celular, um notebook? Você está vendo uma cadeira, uma mesa? Você está vendo uma cama, um lençol? Você está vendo uma parede, um teto? Você está vendo um chão? Todas essas palavras são designações das coisas. Se é coisa, se é nome de alguma coisa, então automaticamente está na classe dos substantivos, ok? É uma classe grande, de muitas palavras, então não dá para memorizar que nem a gente memoriza o artigo. Porém, a gente consegue identificar pelo conceito e pelo próprio artigo. Como é que a gente acha o substantivo? Primeiro a gente acha o artigo, e é por isso que é importante memorizar o artigo, e é por isso que foi a primeira coisa que a gente viu. E depois a gente procura o substantivo do lado dele, sendo que ele tem que ser uma palavra que dê ideia de nome, ok? Que seja um nome, tá? Isso é o mais importante que você tem que saber agora. No entanto, aqui nós temos algumas das classificações. O substantivo ele pode ser comum, e aqui tem a ideia de país e cidade, vou já explicar, ou próprio, Brasil, Fortaleza. Como funciona essa classificação do substantivo? Ele será comum quando for uma palavra geral, que generaliza outras palavras, que no caso vai generalizar os substantivos próprios. Por exemplo, país. Nós temos Brasil, nós temos Argentina, nós temos Portugal, nós temos vários países. Porém, país é a designação geral, enquanto que Brasil ela é uma designação própria, ou seja, que é única. Então, a ideia do próprio é única e a do comum é geral, ok? Geral e individual, ou única. Vou colocar um U de única, ok? Cidade funciona a mesma coisa. Cidade é para designar um conceito geral, enquanto que existem várias cidades com seus nomes próprios. Fortaleza, Manaus, Belo Horizonte. Vale destacar que sempre quando um substantivo for comum, ele não será próprio, e sempre quando ele for próprio, ele não será comum, porque uma classificação anula a outra, uma é contrária da outra, ok? Sempre quando for comum não será próprio, sempre quando for próprio não será comum. A mesma coisa acontece com as outras classificações. No caso, nós temos concreto e abstrato. Sempre quando ele for substantivo concreto, ele não será abstrato. E sempre quando ele for substantivo abstrato, ele não será concreto, ok? E qual é a ideia do concreto e do abstrato? Nós temos exemplos aqui de substantivo concreto, carro e sereia. E no substantivo abstrato, nós temos os exemplos de alegria e incrível. O que? Incrível. A ideia é a seguinte. Concreto é todo aquele substantivo que eu consigo imaginar, tá ok? Eu consigo imaginar ele na minha cabeça, a forma do substantivo, a forma que tem aquela palavra. Quando eu fecho os olhos e me falo carro, você consegue imaginar um carro? Provavelmente sim. Vai imaginar as rodas, os vidros, o retrovisor. E quando eu falo sereia, você consegue imaginar sereia? Também imagino que você vai conseguir imaginar uma criatura meio mulher e meio peixe, ok? Parte de cima mulher e a parte das pernas sendo peixe, ok? Agora, o abstrato você não consegue imaginar, porque o abstrato são sentimentos e qualidades, ou seja, eles precisam de um substantivo concreto para você conseguir imaginar, eles dependem disso. Quando eu falo alegria, o que você imagina? Qual é a forma que vem na sua mente? Talvez venha um sorriso, porém o sorriso é concreto. A alegria, ela não tem forma. Ela só existe porque no mundo concreto ela se origina. E quando eu falo a palavra incrível, o que você imagina? Cada um vai imaginar uma coisa diferente, não é? Porque não tem uma forma, a palavra incrível. É abstrato. Substantivo abstrato. São qualidades e são adjetivos, no caso. Nós também podemos classificar o substantivo como primitivo e derivado, que se refere à origem da palavra, ok? No caso, palavras que são as primeiras palavras que dão origem a outras, serão substantivos primitivos. Noite e carro, elas originam outras palavras, e as palavras que são originadas delas são palavras derivadas delas. No caso, noitada, que vem de noite, e carroceria, que vem de carro.
O português tem muito isso, tem palavras primitivas e palavras que derivaram dessas primitivas, onde só foi adicionado um sufixo e ela se tornou uma nova palavra. Os substantivos ainda podem ser simples ou compostos, ok? Simples, ele vai ter, o conceito me diz que ele vai ter basicamente um único radical, caneta e flor, e no composto ele me diz que ele vai ter dois radicais, que basicamente significa que ele vai ter duas palavras nele. Por exemplo, caneta, tinteiro, e aqui nós temos polvo e flor. Aqui isso se refere a uma única coisa, porém ela utiliza duas palavras para ser nomeada. Aqui a mesma coisa, caneta, tinteiro é um objeto só, mas ele utiliza duas palavras para ser nomeado. Isso também acontece com outros tipos de palavras. Por exemplo, nós temos a palavra girassol. Como você pode ver, ela é junta, ela é unida. E elas são duas palavras, a palavra gira e a palavra sol, ok? Mas ela tem um único significado de um tipo de flor, ok? Mas ela tem duas palavras nela, então ela é composta. Quando tiver uma única palavra, ela será assim. Coletivos, substantivos que são coletivos. Por exemplo, cardume, de peixe, alcateia, que é de lobos, coletivo de lobos. Rebanho, que é o coletivo de ovelhas, não é de boi, porque de boi é boiada. E paná, que é o coletivo de borboletas. Para quem não sabe, borboletas tem coletivo, ok? Linda minha borboleta. Flexão dos substantivos. Aqui a gente pode ver que os substantivos eles podem se flexionar em gênero, número e grau. O que significa se flexionar? Significa que na sua estrutura eles podem mudar pelo menos uma única letra. Gênero, masculino, feminino. Está aqui o exemplo, garoto e garota. O que mudou? O O no final se tornou A. Número é singular e plural. No caso, garoto, garotos, garota, garotas. E grau, que é o aumentativo e o diminutivo. No caso, aumentativo, garotão, diminutivo, garotinho, aumentativo, garotona e diminutivo, garotinho. Então, esse é o nosso substantivo. O que você precisa saber? Você precisa saber identificar ele, como você vai identificar através do artigo. Ele sempre vai estar do lado dele. E ele também vai ter aquela ideia de nome, não é? Então, ele sempre será um nome de alguma coisa, de alguém. Isso você tem que lembrar, ok? Ele também tem essas divisões, ele pode ser comum ou próprio, concreto ou abstrato, primitivo, derivado, simples e composto, e ainda pode ser os coletivos, ok? Sempre quando ele for comum, ele não será próprio, mas ele pode ser comum e também pode ser concreto, primitivo, ele pode ser abstrato, ele só não se acumula com o oposto dele, ok? Porém, eles podem se acumular com as demais classificações. Eles não podem se acumular com o oposto. Isso daqui não pode acontecer. Isso daqui você pode dar uma pesquisada melhor nessas classificações. Elas geralmente caem em provas como a da Avon. É possível que caia essa classificação na prova, ok? Então deu uma estudadinha, que eu só estou fazendo a revisão. O objetivo é identificar o substantivo, que a gente vai identificar como sendo, estando ali do lado do artigo e dando a ideia de ser um nome. Esse é o substantivo e é isso aí.